Muito bem, vamos então dar início ao nosso encontro aqui no painel 6. É com muito gosto que aqui estou a representar esta mesa com o tema Mulheres entre a Corporalidade e a Espiritualidade. Felicitar a organização, a comissão organizadora deste evento e cumprimentar as pessoas que irão fazer parte deste painel. Eu irei fazer então a apresentação passo a passo, não é? Primeiro, a primeira apresentação será de Isabel Merlini, que irá fazer então uma comunicação sobre as poéticas do desejo, o corpo e género em Teresa d'Ávila. Portanto, a Isabel tem mestrado e pós-graduação em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem, é licenciada Doutora, peço desculpa, não se está a ouvir o microfone. Peço desculpa, não sei, de repente, peço desculpa, não sei porque de repente desligou-se. Não sei em que ponto em que me estavam a ouvir, eu estava a apresentar a Isabel, talvez fazer aqui um pouco um reinício. Portanto, Isabel Merlini, que irá apresentar as poéticas do desejo, corpo e género em Teresa d'Ávila, e estaríamos então aqui a fazer uma breve biografia dos trabalhos. Portanto, tem mestrado e pós-graduação em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem, é licenciada em Filosofia, em Ciências e Humanidades, e realmente tem desenvolvido um trabalho com o objetivo principal dar voz às mulheres filósofas e pensadoras, e o interesse, tem interesse nos estudos que contemplem a poesia como construção do indivíduo, bem como os processos de escrita na literatura feita por mulheres. E verá aqui mais pontos de interesse a sublinhar sobre a Isabel, mas talvez seria melhor passar a palavra, tendo 15 minutos para a comunicação. Obrigada, mais uma vez. Bom trabalho. Bom dia a todas e todos que estão assistindo. Eu me chamo Isabelle, como a professora bem disse, é um prazer muito grande poder contribuir com esse painel e poder contribuir também com a discussão. Como a professora disse, sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Teoria e História Literária da Universidade de Campinas, em São Paulo, aqui no Brasil. Por isso, aqui para mim é bom dia, mas para vocês continua sendo boa tarde. Gostaria de agradecer à comissão do evento, então, pela minha participação, por essa oportunidade, e também a CAPES, que financia os meus estudos aqui no Brasil pelo período de 2 anos. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, apenas para que vocês tenham acesso às citações que eu vou fazer durante a exposição. Só um minutinho. Pronto, acredito que todos vêm? Sim? Ótimo. Como temos 15 minutos e 15 minutos passam muito depressa, eu preparei uma comunicação para ser lida e não apresentada. Portanto, esses slides, essa apresentação visual, ela serve apenas como apoio às citações, caso vocês queiram acompanhar a leitura. E também, ao final, tem a bibliografia que eu utilizei para montar a comunicação, também meu contato, e aí depois abrimos para as perguntas, discussões, e também para a apresentação das outras expositoras. Bom, comecemos então. Algumas pessoas tinham tanta certeza de que isso vinha do demônio que queriam me exorcizar. É desse modo que Teresa d'Ávila, uma monja da ordem carmelita espanhola, define como suas experiências místicas com Deus
foram recebidas na época dos acontecimentos na Espanha do século XVI. De fato, o êxtase, como ficará conhecido o fenômeno místico que Teresa experiencia, como uma espécie de arrebatamento seguido de dores, gozos e gemidos, implicará em perseguições inquisitórias, desestimação do seu priorado e calúnias para a monja carmelita, e tudo unicamente por dizer respeito ao corpo. Do medievalismo à época de Teresa, a temática do corpo em relação à espiritualidade define-se em um misto de heresia e pecado. Que a alma alcança a Deus é inegável. Contudo, teria o corpo essa mesma capacidade? É diante do paradoxo do sentir e do dever que Teresa estabelece sua relação com o corpo. Dos primeiros confessores aos padres e teólogos que vasculharão seus escritos em busca de referências demoníacas para o processo inquisitório, muitos foram os que negaram a carmelita a experiência corporal com Deus. Sem serem vistos como divinos, os êxtases e arrebatamentos dos quais Teresa falava em suas direções espirituais transfiguraram-se como pecado e impureza ao olhar das autoridades da época, que aconselharam Teresa a resistir a Deus e a tais tentações. A resistência, contudo, era propriamente de seus confessores, em aceitar e até mesmo reconhecer como divina a experiência corporal que Teresa apresentava. De raízes medievalistas, a ideia do corpo como pecaminoso provém da interpretação da cosmogonia cristã a partir da narrativa do pecado de Adão e Eva, como escrito no livro bíblico dos Gênesis. Nessa interpretação, o pecado original, que é visto como o início da desgraça humana e pela qual Cristo terá que morrer para assim salvar a todos, torna-se um pecado sexual, pelo qual, inclusive, a mulher terá grande parte da culpa, como sempre. A interpretação se dá através da vinculação da dimensão corporal aos pecados do orgulho e da vaidade, a partir do desafio de desobediência que Adão e Eva lançam contra Deus. Ao desafiarem a Deus, Adão e Eva maculam o próprio corpo, corrompendo-o com desejos impuros e desviantes. Voltar-se para Deus, portanto, nessa lógica, exigiria uma decisão pelos valores divinos relacionados à alma, em detrimento dos valores terrenos relacionados ao corpo. Assim, converter-se se traduz no abandono da experiência corporal. Seguindo tal pensamento, se Deus é a perfeição, prazer descontrolado é a imperfeição. A interpretação da cosmogonia alia-se à necessidade de uma teologia baseada em valores morais muito bem consolidados, que justificariam os inquéritos da Inquisição Espanhola, iniciada em 1458. De fato, os processos da Inquisição levaram em conta para as definições dos casos de heresia os conteúdos das Escrituras, interpretadas à luz de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Unem-se aos teólogos medievalistas a influência da reforma beneditina do século XI, que formam juntos, então, uma teologia baseada na repressão do prazer corpóreo. O desprezo pelo mundo, segundo Jacques Legoff, se traduzirá no desprezo pelo corpo. A experiência de Teresa, contudo, desafia a relação já desgastada que o século XVI recebia por herança dos medievalistas. A partir do primeiro versículo do livro bíblico dos Cânticos, cito: que me beije com os beijos de sua boca, teus amores são melhores do que o vinho. Teresa justifica seu tratamento para com Deus. Se um livro sagrado apresenta tamanha intimidade e continua sendo considerado isento de erro, é possível se relacionar com Deus da mesma forma e assim alcançar a santidade. A contradição é inegável. Como poderia ser deplorável para uma monja beijar um indivíduo, um homem, e aceitável beijar o divino, o homem de Deus? Teresa não se isentará das privações e proibições corpóreas, mas encontrará no relacionamento com Deus uma maneira de expressar-se corporalmente. O corpo refletirá o que a alma sentiu por primeiro, ou seja, se a alma goza, o corpo também. É evidente que, baseada na compreensão corpórea de até então, Teresa não foi bem recebida. Porém, o argumento teresiano que indica o corpo como caminho de encontro com Deus é astuto. Teresa utiliza-se dos cânticos para justificar-se teologicamente, tornando o livro sagrado a base de sua argumentação. Contrariar o modo de relacionar-se com o divino seria, por consequência, ir contra a própria Bíblia, algo que a Inquisição não poderia tolerar. É desse modo que a relação corpórea, definida por Teresa, encontra dificuldades em ser considerada herética pelos inquisidores. Há um livro sagrado como referência. Em um trecho da obra Conceitos de Amor de Deus, escrito em 1577,
A Teresa comenta a poética dos cânticos, e sua perspicácia ainda cita todos os argumentos possíveis que seus opositores poderiam indicar. Cito a obra Conceitos de Amor de Deus, primeiro capítulo. Dirão que sou uma nécia, que não quer dizer isto, que tem muitos significados, que está claro que não haveríamos de dizer essas palavras a Deus, que por isso é bom que as pessoas simples não leiam essas coisas. Reconheço que elas têm muitos sentidos, mas a alma que está abrasada de um amor que a desatina não quer saber de nenhum deles, mas apenas de dizer essas palavras. Sim, porque o Senhor não o impede. Citação. Teresa então reconfigura a imagem do corpo, que antes era relacionado à queda por Adão e Eva e à doença por Agostinho, à luz da dignidade do amor esponsal. A esponsalidade surge como um dom, relação e amizade com Deus, que tudo provê para sua esposa, a alma humana. Quanto mais íntima a relação com Deus, mais graças a esposa ganha, não por seus méritos, mas pela graça do esposo divino, que apaixonado tudo dá à sua amada. A própria Teresa afirma, cito, que nunca, filhas, vosso esposo tira os olhos de vós. É a partir do olhar divino, portanto, que Teresa enxergará o prazer do corpo. O desejo por Deus, que tem origem na alma, transborda na corporeidade, tornando a experiência mística palpável e concreta. A reconfiguração de Deus através da esponsalidade demonstra a concretude de tal relação. Não há matrimônio que não reflita no corpo, e não há corpo que não deseje o outro com quem se faz aliança. Ao tornar-se o esposo da alma, Deus assume a finalidade da vida de Teresa, incluindo-a como sua, ainda que esta seja pecadora. Mas, para além disso, Deus também doa-se a Teresa em retribuição ao seu amor. Mesmo na desigualdade de potência entre Deus e a alma, onde um é tudo e o outro nada, o amor esponsal dispõe ambos um ao outro, como de fato dois apaixonados. Segundo a professora Clara de Goés, esse percurso experiencial com Deus constitui em Teresa um percurso do desejo. Além de analisar o livro poético dos Cânticos, Teresa também escreverá suas próprias poesias, descrevendo aspectos importantes de sua relação com Deus. Desejando a Deus como mulher, Teresa chega a dizer no poema Dilectus meu mihi, a partir da meditação do terceiro poema dos Cânticos, cito: Quando o doce caçador me atingiu com sua seta, nos meigos braços do amor minha alma ninhou-se, quieta, e a vida em outra seleta totalmente se há trocado. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Era aquela seta eleita ervada em sucos de amor, e minha alma ficou feita uma só com seu Criador. Já não quero eu outro amor que a Deus me tem entregado. Meu amado é para mim e eu sou para meu amado. Ao caracterizar a seta que a atingiu, Teresa usa metáforas voltadas para a natureza. O suco de amor, na qual a flecha estava embebida, alinha seu adjetivo ervado, que possui em si a ideia de envenenamento. Logo, a imagem que Teresa evoca é a do caçador que envenena sua flecha com amor e, ao atingir a presa, a apaixona. A comparação implícita é a da alma com Deus. Quando atingida por tal seta, Teresa descansa nos braços do amado e ali repousa quieta. Há aqui a ideia de que Deus vai ao encontro da alma, persegue-a em um ato de amor profundo e, ao encontrá-la, pacificam-se e apaixonam-se ambos. O efeito do apaixonamento na alma é a fidelidade ao Criador, já que Teresa recusa qualquer outro amor que não seja esse. A entrega total a Deus, simbolizada na imagem do caçador, revela o quão desiguais são as forças de Teresa para com o divino. Por mais que ela deseje resistir e fugir, tal como fora instruída a fazer quando das experiências com êxtase, o amor divino é mais forte e mais rápido, enlaçando-a em uma situação de apaixonamento da qual não pode soltar-se. Entregar-se ao amado para Teresa constitui um caminho profundo e sem volta. O meio poético é o indicado para dar palavras ao indizível e teorizar sobre o absoluto. De todo modo, em Teresa, não há como negar o apaixonamento, não há como fugir de Deus, não há como pertencer a algo ou alguém que não seja ele. A relação corpórea existe necessariamente em Teresa, porque é Deus quem a deseja primeiro. Corpo, desejo, censura. Esses termos são vinculados a partir do momento em que se estuda a temática do corpo em obras de autoria feminina, especialmente no recorte religioso provocado pelos movimentos inquisitórios entre os séculos XI e XVII. Na obra de Teresa d'Ávila, o desejo por Deus se expressa interiormente, ao mesmo tempo que atinge o exterior corpóreo.
o que causa, por consequência, censura de diversos trechos de suas obras, e inclusive de um livro inteiro, no caso, o conhecido Livro da Vida. O modo com que a monja resolve o conflito entre corpo e alma é, no mínimo, paradoxal. Teresa não vê o corpo como melhor que a alma, mas, ao mesmo tempo, não descarta na relação com Deus. Seja através das orações ou da própria produção poética, o corpo está envolvido a todo tempo com o divino. O próprio conceito do matrimônio espiritual é, sem dúvida, uma das maiores expressões do papel do corpo na religiosidade de Teresa. Isso porque o matrimônio não se dá apenas em um âmbito espiritual, mas transborda em Teresa, que é uma mulher de corpo e alma, através do êxtase. A alma esposa é aquela que ouve o chamamento de Deus e questiona-se acerca da finalidade de sua existência. Porém, ao mesmo tempo em que há questionamento, a resposta da alma é sempre certa e já sabida. Sim. Para essa afirmativa, é importante ressaltar que o divino não é um ausente, nem um juiz, tampouco um enganador. Deus é um homem divino, perfeito, amável e desejante da alma humana. Ele assim corresponde ao amor da alma e não é indiferente. É por conta dessa visão de Deus como o amado da alma que Teresa pode jurar fidelidade, entregar seu corpo e viver seu caminho de oração, ainda que perseguida pela Inquisição. Cito, para iniciar a conclusão da exposição, uma fala muito interessante do professor Alex Vilas Boas. Teresa não mais conseguia encontrar um Deus que era visto como responsável pela ordem do mundo, como viam alguns medievais. Mas em um mundo já confuso e confusamente percebido, buscou Deus em seu interior, como aquele que tudo ordena para um sentido de vida apaixonadamente vivido. Nessa percepção, Teresa já sentia antecipadamente os dramas da vida moderna, que ali no século XVI estavam mais que semeados, e já se podia sentir a grande dificuldade das instituições acompanharem a conquista da autonomia e da fragilidade do indivíduo moderno. O paradoxo do corpo, então, vivenciado na pele por Teresa, torna-se nova interpretação da dicotomia corpo e alma no encontro com Deus. É possível afirmar que, diante dos escritos acerca do êxtase, Teresa d'Ávila funda uma nova tradição no relacionamento com Deus, ao permitir que o exterior participe das graças interiores que Deus provê ao indivíduo. O fato de Teresa ser uma mulher influencia muito na recepção do fenômeno pelos confessores da época, o que revela uma concepção do corpo feminino como lugar propício ao pecado, tal como na interpretação medievalista de Adão e Eva. Sem negar o prazer, Teresa reordena-o ao âmbito divino, elevando o corpo como lugar que recepciona as graças de Deus. Em uma contradição proposital, o corpo é humilhado e enaltecido, esquecido e experienciado, diante da vivência mística da alma com Deus. A corporeidade, assim, propicia ao desejo por Deus, e Deus, por sua vez, propicia ao desejo pela humanidade. A literatura mescla-se a experiência com o divino, e a poesia se torna excitante à espera de Deus. Configura-se, assim, a poética do desejo em Teresa d'Ávila. É isso, muito obrigada. Para outras consultas, aqueles que desejarem pesquisar e saber mais sobre Teresa, aqui é a bibliografia usada para a exposição, as obras completas. A professora Clara de Goes é uma professora aposentada da Federal do Rio de Janeiro, e o professor Alex Vilas Boas, ele é da PUC, e acredito que ele esteja em Portugal, não lembro agora se em Coimbra ou em Porto. E Jacques Zeghoff, uma grande referência tradicional nos estudos medievalistas. Acredito que seja isso. Muito bem, muito obrigada, Isabel. Um bom momento para começarmos a refletir um bocadinho sobre este painel, que realmente me agrada e que me suscita muito interesse. Muito obrigada. Deixaremos depois então as questões e o debate para o final de todas as apresentações. Vamos então passar à segunda apresentação, feita pela Maria Pinho. A Maria Pinho licenciou-se em Estudos Portugueses e Lusófonos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é mestre em Estudos Medievais, investigadora do Instituto de Filosofia, no CITSEM, e é bolseira da FCT de doutoramento. O seu doutoramento em Estudos Literários, Culturais, Interartísticos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
A sua investigação tem ligações à espiritualidade e mística feminina, relacionada com a época medieval e da Idade Moderna. A partir desta breve biografia, alguns pontos principais, irá então apresentar a sua comunicação com o título dedicado à urgência do orvalho, a vida interior de Maria Micaela de São Bernardo, do século XVIII. Muito boa tarde a todas e a todos. Não posso deixar de iniciar esta apresentação sem congratular a organização. Já tive a grande felicidade de participar no ciclo E Contudo Elas Movem-se e fico muito feliz de cá estarmos neste ano tão atípico e cujas circunstâncias elas mesmas promovem uma certa invisibilidade. E agrada-me muito poder estar aqui, ainda por cima com este mote tão próximo da minha investigação atual, que é uma personagem, uma obra e uma ideia, tudo junto e tudo condensado, na Maria Micaela de São Bernardo. Eu tenho aqui um breve PowerPoint que vou compartilhar apenas para não me tornar muito maçada. Não está a aparecer aqui, não sei se já tenho possibilidade de compartilhar. Ok. Muito brevemente, contextualizar quem foi Maria Micaela de São Bernardo. Bom, ela foi uma freira portuguesa do convento de São Dinis de Odivelas, escreveu um texto que é do século XVIII e cujo manuscrito é também do século XVIII. A mantilha de noviça foi feita em 1723, os votos perpétuos no ano seguinte, em 24. Vem a morrer em 42, ainda não consegui encontrar a data de nascimento, mas ela é muito provavelmente de Lamego, o que traz já várias dúvidas na investigação, porque é que uma mulher de Lamego vai para Odivelas professar. Mas nesta apresentação o que me importa mais do que dados biográficos, até porque é ainda muito incipiente o que eu sei sobre esta figura, importa-me o texto, que é o que eu estou a trabalhar mais aprofundadamente. Ele começou a 6 de agosto e o dia da transfiguração é bem figurativo do início deste texto, de 1731, e vem a ser concluído apenas passados 5 anos, em 36. Como só temos 15 minutos para apresentar, pareceu-me importante bifurcar esta apresentação em 2 vetores essenciais de análise, e o primeiro do qual é justamente a escrita. Como é que esta mulher escreve, porque é que escreve, em que contexto e o que é que significa a sua escrita. Bom, a partir da Idade Moderna, torna-se muito habitual, protocolar, que as freiras escrevam para dar conta dos seus dias aos confessores. E isso é algo bastante institucional, portanto não tem uma natureza necessariamente literária, nem poética, nem mística. É uma forma que os confessores masculinos e que a Igreja em geral tem de rastrear os comportamentos femininos. No entanto, quando nos deparamos no texto de Maria Micaela, que nasce e é radicado exatamente nessas circunstâncias, compreendemos que estamos, acima de tudo, perante um manual espiritual, um diário espiritual. E se ele, de facto, tem uma natureza confessional e epistolar, porque se trata, apesar de tudo, de cartas escritas para o seu confessor, ele é também fortemente consubstanciado numa mística e numa espiritualidade específica. O que torna tão interessante este modo de escrita nesta autora é que nós nos deparamos constantemente com o facto de ela não querer escrever. E ela não quer escrever não porque acha aborrecido ou não quer dar conta da sua vida. Ela não quer escrever porque diz que a palavra material não é capaz de traduzir a sua relação com o Senhor. E, portanto, isto é muito importante, porque a escrita, contrariamente a várias místicas, mesmo as medievais, que encontram
no texto e na palavra escrita uma forma de comunicar-se ao divino, esta escrita numa primeira instância é como que uma autoflagelação, é um exercício de purgação, é difícil para ela escrever, não somente pela componente heterodoxa que pode vincular, mas também corporalmente, ela muitas vezes está tão débil que nem segurar na pena consegue. E portanto isto é muito sintomático de uma espiritualidade específica e importante. Por outro lado, e num segundo patamar, deparamos-nos com o facto de o texto eventualmente participar do divino. É que se ela começa por não querer escrever, apercebe-se eventualmente que a mão que escreve torna-se elemento espiritual na relação com o divino e para o divino. E então o salto que se dá, o texto como parte performativa da ascese, é de suma relevância. Para exemplificar tudo isto que estou a dizer, que pode ser um pouquinho etéreo para quem não está a par do texto, eu vou mostrar alguns trechos, talvez não seja necessário ler todos, mas podemos começar por este. Agora me sucede que estava para deixar de escrever, disse meu senhor dentro da alma, escreve, não vês que nunca falta nos amantes que dizer, nem se satisfaz a fome e a sede de estar falando de quem se ama? Senhor, assim é, mas eu não tenho mais que este caderno para este mês. Guardemos para outro dia. E nem eu posso, que está este vosso divino amor muito forte. Não posso, amor, que és forte como a morte. Misericórdia, amado. Portanto, temos aqui a marca da divindade na humanidade, da mão que escreve. Temos aqui Deus a intervir e a dizer, não, tu escreve porque eu preciso que tu escrevas, é preciso dizer esse amor. E neste caso temos a autora personificando claramente a mensageira divina, e isto implica uma autoritas muito delineada e muito específica. Podemos ler outro trecho. E agora andava com desejo de escrever a vossa reverendíssima, mas como de meu não tenho nada, porque nada junto e nada amo, nem busco, fora de meu Senhor e Pai de minha alma, por isso estava esperando que o Senhor desse tempo para escrever e me desse que dizer. Portanto, é Deus que lhe surge, é Deus que lhe passa a mensagem, e isto é muito relevante e muito importante, porque então o texto formula-se ele próprio como um objeto e uma materialidade necessária e a partir do qual a autora, a mística, consegue completar o seu caminho ascético. E quero com isto dizer a união mística. Então passa-se de uma corporalidade, de uma materialidade que em primeira instância se nega, se rejeita, para então conseguir atingir a deidade. Gostei muito de ser a segunda a apresentar, tendo em conta que a Teresa d'Ávila é uma grande referência para as freiras portuguesas e místicas, embora no século XVIII, pela perseguição reiterada a uma heterodoxia feminina, a corporalidade e a linguagem do desejo seja cada vez mais silenciada. E isto importa justamente para o segundo vetor de análise que decidi apresentar cá hoje e que tem que ver com a memória. De facto, se no início do século XVI e mesmo na Idade Média a linguagem do desejo e de um ardor é muito significativa na espiritualidade feminina, aliás, Cister no século XII implica exatamente o feminino na equação da espiritualidade. No século XVIII encontramos algo muito diferente e é uma tentativa de abnegar o corpo constante. Portanto, o diálogo para Deus e com Deus faz-se através não do corpo, mas da memória. E está muito patente no texto de Maria Miquela de São Bernardo, não só porque é a substância que permite a narrativa do texto, na medida em que os acontecimentos narrados são anteriores à dita escrita, e portanto ela tem que aceder à sua própria memória para poder formular todo o texto, mas sobretudo porque quando fala com Deus, com o Senhor, ele fala-lhe emprestando-lhe a sua memória. E isto é muito importante, porque a memória é o portal de acesso para o divino. É através do acesso à memória divina
e que Patrícia Daly, uma investigadora de quem eu gosto muito, tem um conceito chamado pré-memory, que seria traduzido literalmente como pré-memória, e que especifica exatamente uma memória de Deus que é anterior, exterior, ulterior, atemporal, e que dita essa ancestralidade inicial do mundo. Portanto, será uma memória que não pode ser da criatura, porque a criatura não tem a intemporalidade divina, mas que no momento da união mística ela consegue aceder a um fragmento dessa memória. E eu penso que seja justamente isso que acontece com Maria Miquela de São Bernardo. E aqui temos alguns trechos elucidativos disso mesmo. Ela própria diz: eram tão grandes os jubilos de alegria que esta minha alma tinha com a presença de meu Senhor, que queria dar vozes e chamar a todos que me ajudassem a festejar a dita de o haver achado. E ele mesmo me trazia à memória aquelas palavras congratula mini mici. Portanto, temos aqui um Senhor que lhe aparece e um Senhor que lhe recorda. E isto também é muito cisterciense. Eu no início talvez não disse, mas claro, Maria Micaela pertence à ordem de Cister, porque o convento de Odivelas é cisterciense. E Bernardo de Claraval já nos fala de o acesso ao coração, e que esse acesso ao coração é uma recordação. E a recordação vou retomar a memória divina. Portanto, a memória é a chave essencial para a união mística. Logo, tanto que comecei a confessar-me, senti uma fortaleza tão grande na alma e um desejo e fervor tão sobrenatural que parece que o Senhor me ia ditando e trazendo à memória tudo o que havia de dizer. É o Senhor que lhe diz, é o Senhor que a faz escrever. E se ela numa primeira instância não quer escrever e está implicada ali de forma pela obediência, pela santa obediência, depois ela vai escrevendo porque assim tem de ser. O seu amor pelo divino é mais forte e é necessário de ser traduzido, ainda que a palavra material seja sempre uma pequena impressão do que é a realidade da união mística. O mote que deu início a esta apresentação é, na verdade, um verso da Alejandra Pizarnik, uma poetisa espanhola argentina que eu gosto muito, e cometendo esse ato um tanto rebelde de juntar mulheres tão separadas, quer temporalmente como circunstancialmente. E eu penso que o poema que vou apresentar de seguida, e assim concluo esta breve apresentação, é bem sintomático da arte poética da Maria Miquela de São Bernardo e elucidativo. Amantes, uma flor, não longe da noite, o meu corpo mundo abre-se à delicada urgência do orvalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria, Pinho, de facto, contributos muito significativos aqui para uma reflexão bastante profunda, acho que promete. Muito bem. Então passaria à terceira apresentação, portanto vou dar palavra à Ana Jardim, que portanto será uma apresentação que não estaria dentro deste painel inicialmente, não é? Mas que foi aqui integrada e portanto tem um tema, uma musa e uma escritora no Brasil pós-colonial, e portanto acrescentar que Ana Jardim é doutora e mestre em História da Universidade Federal de Ouro Preto e portanto faria parte do painel sobre colonialismo, mas que é muito bem-vinda agora para partilhar aqui connosco a sua apresentação. Muito obrigada, Ana. Pode ligar o micro, por favor. Todo mundo está ouvindo? Boa tarde, agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando nesse outro painel, e agradecer a organização do evento. Realmente é um evento que eu acho necessário, um evento onde a gente pode dialogar, né, as nossas questões, os nossos avanços. Então, realmente, muito obrigada. O meu trabalho, ele é sobre
basicamente, o meu trabalho é sobre uma pessoa que todos conhecem por um nome lírico, que é a Marília de Dirceu, né? Então, não sei se todos conhecem, mas eu estou trabalhando com a Marília de Dirceu desde 2006, então é uma estrada bastante longa. Já foram 2 monografias, a dissertação e o doutorado, onde eu tentei investigar toda a família dela, que é uma família portuguesa. Eu nasci em Ouro Preto, então eu realmente tenho uma ligação muito forte com a Marília de Dirceu. São questões que sempre me intrigaram, né? Aquela mulher que era a musa do poeta Dirceu, e a única coisa que eu sabia dela é que ela era a musa do Dirceu. E isso me inquietava muito, eu queria saber quem era a mulher por trás dessa musa. E foram essas questões que me motivaram a tentar buscar respostas, né? A comunicação que eu vou apresentar, ela atravessa uma... a Maria Doroteia, ela não está sozinha, né? E ela não é essa musa encantada que a gente pensa, que ficou eternamente esperando pelo Dirceu. E uma prima da Maria Doroteia chama atenção e ela cria um parâmetro de comparação para as mulheres do período, que seria o século XVIII e o século XIX, que nos faz perceber que talvez a gente, mais ou menos, pelas nossas pesquisas todas, a gente sabe que existe um certo apagamento de como foram as mulheres ao longo dos séculos. Não quer dizer que as mulheres não fossem atuantes, quer dizer que a atuação foi apagada, né? Foi sendo esquecida, foi sendo invisibilizada, né? Que a questão é essa. E o que nós fazemos com as nossas pesquisas é justamente tentar tirar elas dessa invisibilidade. Então, eu vou compartilhar aqui, vou tentar também compartilhar aqui a minha... só um momento. Vou abrir aqui para tentar ficar... Não sei, está dando para... Apareceu? Ainda não. Ainda não? Apareceu agora, né? Sim, sim. Então, o meu trabalho no caso, seria a Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Não sei se eu vou... Bom. Tá dando para ver? Sim, sim, estamos a ver. Tá. Então, o trabalho, ele trata da Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que nasceu em 1767 e faleceu em 1853, então ela teve uma vida muito longa, né? Ela morreu com 86 anos. E teve uma vida cotidiana, tem uma atuação cotidiana, né? Ela não é uma mulher que você possa dizer que ela teve uma atuação diferente, mas ela teve uma atuação cotidiana que eu acho que importa. Eu não sei se eu estou conseguindo eu mesma mudar aqui a tela, mas onde que ela está no momento? Desculpa, gente. Então, a Maria Doroteia, ela é uma mulher... Eu vou ler aqui no meu texto mesmo. Bom, meu trabalho trata da Maria Doroteia, que é mais conhecida por ser uma musa poética do Dirceu. E a Beatriz Francisca de Assis Brandão, que é a sua prima, né? Ambas nasceram em Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, em Minas Gerais, e eram netas de um casal de origem portuguesa que se mudou para Minas Gerais e se tornou uma das famílias fundadoras, né, em Minas Gerais. Maria Doroteia é a famosa inspiradora do Tomás Antônio Gonzaga, que foi portado para Moçambique em
sobre a Maria de Disseu, e realmente ela fica muito famosa, então as pessoas vão a Ouro Preto para vê-la, né, para conhecê-la. Lá em Moçambique, ele, logo que se casou lá, teve filhos, né, logo que ele chegou a Moçambique, no degredo, ele se casou e teve filhos. Então, assim, ele não era mais um homem que estaria, vamos dizer, disponível para ela. Então, por que essa imagem de que ela ficou eternamente esperando por ele, né, enquanto musa inspiradora? Eu vou tentar pular aqui um pouquinho. Sobre a Beatriz Brandão, nós sabemos que ela não se deixou impedir pelas regras sociais da época. Ela é uma... Vou passar aqui, deixa eu ver se eu consigo, se vai passar. Eu não sei, desculpa, eu não sei como é que eu vou passar aqui para a página seguinte da apresentação. Talvez eu tenha que compartilhar normalmente, eu acho que eu vou... Bom, eu vou tentar só falar e no final eu vou passar uma imagem, que é uma imagem de um bordado que a Maria Doroteia fez. Então, a Beatriz Brandão, ela é uma mulher que nasceu em 1779, ela foi autodidata, ela aprendeu a ler e escrever sozinha, aprendeu mais de um idioma, e os documentos sobre as mulheres também costumam ser um pouco escassos, né? Mas a gente tem registros de que num jornal de 1825, e aí a gente percebe que já é depois da independência do Brasil, que aconteceu em 1822, ela publica no jornal um anúncio de que vai abrir uma escola para meninas em Ouro Preto. E nessa escola, ela vai ensinar a ler, escrever, contar, falar, fazer flores, fazer bordados e fazer massas, e vai ensinar música também. Tanto que no ano de 1830 ela já recebe a licença, então é uma das primeiras escolas para meninas em Minas Gerais, né, em Ouro Preto, e ela tem todos esses dotes, né, ela vai ensinar tudo isso para as meninas, porque ela achava necessário, né, a gente ter uma escola para meninas. Outro fato que chama a atenção sobre a Beatriz é que ela é uma mulher que conseguiu se divorciar do marido. Era um marido abusivo, agressivo, né, que teve problemas com a herança familiar também. Então, em 1832, ela se separou do marido, né, parou de viver com ele na mesma casa e foi morar com um tio. E em 1839, ela conseguiu legalmente o divórcio desse marido. Isso é um fato realmente que nos chama a atenção, ainda mais se pensar no interior de Minas Gerais, né, no Brasil, onde as mulheres não tinham direito a nada, separar do marido, divorciar oficialmente, realmente é um feito muito grande da Beatriz, porque ela conhecia as leis, ela pesquisou, né, ela descobriu como fazer isso e ela conseguiu pressionar e ter força para poder conseguir se divorciar do marido. Aí ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela colaborou com vários jornais, publicou livros, traduziu peças de teatro, então ela realmente é uma mulher muito atuante. E o que me chama a atenção, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, é que quando aconteceu a morte da Maria Doroteia, a Beatriz publica no jornal textos falando como era sua prima, né? Então é isso que é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. E aí tem um jornal que ela morreu, a Maria Doroteia, ela morreu em fevereiro de 1853. Então ela já tinha 86 anos, boa parte da família já tinha morrido, ela estava vivendo sozinha, né, com uma sobrinha. E aí os jornais, talvez meio esquecidos dela, mas quando uma pessoa morre, volta toda, né, a história da pessoa, existem várias notícias, e ela realmente era uma pessoa muito conhecida, ainda é, né? Então, um jornal, né, o mesmo jornal para onde a Beatriz escreve, vai dar uma nota que é a seguinte: faleceu no dia 11, na cidade de Ouro Preto, Maria Doroteia, conhecida pelo nome de Marília. É uma outra coisa que ela sempre vai ser relacionada a esse nome. Que imortalizou o gênio de Gonzaga. A musa inspiradora do grande poeta faleceu aos 83 anos. Eles dão a data que o jornal dá, está incorreta, né? As distâncias são muito longas, então às vezes é um pouco difícil conferir quando acontece uma coisa na época.
O sentimento da idade, segundo o seu próprio testemunho... A musa inspiradora do grande poeta faleceu com 83 anos de idade, segundo o seu próprio testemunho. O sentimento que lhe dominava e absorvera a vida inteira era tão forte e profundo que, apesar da idade e do lento trabalho do tempo, que fana as flores e derroca os monumentos, 30 dias antes de morrer ainda falava com lágrimas do desterrado poeta. Então, assim, para as pessoas, né, realmente a imagem que se tem dela. E aí, uma semana depois, a Beatriz vai publicar um texto, né, sobre a sua prima, e o texto dela vai nos dar uma imagem bem diferente, que é o seguinte: prescindindo dos arroubos de um amante poeta, Maria Dorotéia gozava dos foros de uma completa beleza. Era de estatura mais que mediana, esbelta sem ser magra, alva de neve, faces de rosa, olhos negros e grandes, boca pequena e graciosa, ornada de belos dentes e madeixas de ébano. Então, aqui ela vai dar uma descrição física, né, da sua prima. Meus louvores devem ser suspeitos à vista dos laços de sangue que tão de perto nos prendiam, pois somos filhas de 2 irmãs. Mas, ainda que poetisa, sou verdadeira, e posso afirmar por minha fé que o retrato que dela fez Gonzaga é tão exato que nada deixa a desejar quanto ao físico, né? Só acrescentarei que Maria Dorotéia era dotada de espírito vivo e elegância natural. Tinha bons ditos, respostas prontas e adequadas, lembranças felizes que faziam apreciável a sua conversação, sempre adubada desse sal ático que também fazia muitas vezes terrível quando propendia para o sarcasmo, que praticava com a maior graça e firmeza. Essa imagem, que não é a imagem física, que não é a imagem da musa, me parece uma imagem muito diferente da imagem, né, de musa poética que todos nós conhecemos e que foi uma invenção, né, uma invenção do século XIX, uma coisa para ficar para a história e uma coisa que vai fazer uma relação da história, da vida cotidiana com a literatura, onde existe, né, uma confusão aí. Depois da morte do nosso tio, começou a viver isolada. A Maria Dorotéia, ela viveu com um tio, né? Porque as mulheres, elas têm que estar sob a tutela de um homem. Elas não podem estar sozinhas. Ou você está sob a tutela de um homem, ou você, ou pai, ou marido, ou você vai para um convento, né? Não era possível ser diferente. Então, ela viveu sob a tutela do tio, né? Durante muito tempo. Algumas pessoas que desejavam conhecê-la eram obrigadas a procurar pretextos e mesmo estratagemas, e nem todos conseguiam o fim. Assim passou Maria Dorotéia os últimos anos da longa vida em prática de devoção e caridade. Doce recurso do nosso sexo, quando fogem as ilusões da mocidade. Contudo, ela tinha sido sempre religiosa. É quanto posso dizer da minha falecida prima. Então, desse modo, a gente tem o depoimento, né, de Beatriz, que é uma mulher que foi uma mulher à frente de seu tempo. A escrita de Beatriz sobre a sua prima, quando da sua morte, desmistifica a imagem da prima, Maria Dorotéia, e nos aproxima do jeito de ser da mulher que viveu por 86 anos nas Minas Gerais, entre o século XVIII e XIX, um período em que as mulheres não poderiam frequentar escolas, expor suas opiniões, vivessem a tutela de outro homem, os casamentos eram uma moeda de troca, e qualquer posicionamento feminino seria chamado de louco ou de desonesto. A má fama destruía reputações de toda uma vida. A Maria Dorotéia, além disso, os documentos sobre ela são bem escassos, né? Então eu trabalhei com o testamento. No testamento dela, ela deixa a herança para um rapaz que dizem que é filho dela, que se chama Anacleto. Então, o testamento foi o que levantou essa suspeita de que ela teve um relacionamento com outro homem, um outro ouvidor de Vila Rica, e teria tido um filho com ele. Mas como todas essas coisas eram muito encobertas pela família,
esse menino que nasceu, o Anacleto, ele foi criado por uma outra família, então ele foi posto na porta de uma outra família e foi criado como um enjeitado, mas ele foi enviado para o Rio de Janeiro para estudar medicina, e com esse testamento ele volta para a Vila Rica, herda a casa, herda, né, todos os bens que a família tinha cultivado. Então, e a Maria Doroteia, ela foi ministra da Irmandade, de uma Irmandade de Ouro Preto, a Irmandade de São Francisco. Então, assim, são muitos fatos que nos ajudam a tentar compor uma imagem de que a Maria Doroteia, a Marília de Disseu, não foi simplesmente essa pessoa que todos pretenderam passar a história como essa ligação com o Disseu, que foi o poeta, né, o ex-noivo, né, que, na verdade, ele que a colocou nessa fama por causa das suas poesias, mas a Maria Doroteia, ela representa todas as mulheres, ela representa várias mulheres, né? Então, eu acho que é isso. Eu tinha uma imagem aí que eu ia passar, que é um bordado que dizem que a Maria Doroteia fez, e ele não está, né, eu não consegui, mas eu vou mostrar, ele está aqui no meu livro, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma imagem da... esse é um bordado de Santa Maria Madalena, né, que é atribuído à Maria Doroteia, que está no museu em Ouro Preto. Então, além disso, ela, né, o painel é sobre espiritualidade, é sobre religiosidade, então ele aproxima a Marília desse tema também, né, porque as mulheres, de alguma maneira, elas se aproximam da espiritualidade, porque é um dos únicos lugares que socialmente ela é autorizada a estar. Então, a Maria Doroteia, ela participou da Irmandade em Ouro Preto, né, durante sua vida toda, foi ministra, né, foi da administração dessa Irmandade, fez os seus bordados, né, a gente não sabe em que altura da idade, fez os seus bordados sobre Maria Madalena, São José, então é isso. Espero ter conseguido passar uma imagem um pouco diferente da Marília de Disseu. Muito obrigada. E desculpe. Muito obrigada a nós. Um pouco. Muito obrigada. Então, passaremos então para a última apresentação deste painel. Então, temos a Maria de Fátima Lambert, a nossa querida professora daqui da Escola Superior de Educação, como a maior parte saberá, é doutorada em Filosofia, na área da Estética, pela Faculdade de Filosofia de Braga, da Universidade Católica Portuguesa, é professora coordenadora tanto da licenciatura em Gestão de Património como do mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural, faz parte e desenvolve trabalhos relacionados com a investigação, nomeadamente do INED, faz também trabalho de curadoria, entre outras iniciativas e particularidades que vai desenvolvendo no âmbito das investigações. O tema que nos traz hoje, ele aparece-nos com uma linha por cima, não é? Eu penso que em termos simbólicos isto terá um significado. Não sei se o meu sotaque italiano estará ao nível, mas talvez invisibilità delle donne pittrici, talvez, não é? Ou em português, invisibilidade das mulheres pintoras. Então eu passaria a palavra e obrigada. Boa tarde, espero que estejam a ver neste momento a minha tela cheia. Só gostava de um feedback, se está a ser... Sim. Ok. Sim. Então, para cumprir o tempo, e como eu sou assim um bocadinho desajustada, eu gravei uma série de imagens em MP4 e assim vou ficando com a certeza que ainda estou no tempo ou fora dele. Enfim, muito obrigada, e foi super importante
e muito inspirador ouvir-vos a todas, e agora é uma responsabilidade muito grande. Eu vou retroceder algum tempo atrás, relativamente àquilo que seja uma identificação e um mapeamento das mulheres artistas no Ocidente, vá. Lamentavelmente continuo com o meu umbigo eurocêntrico, pelo menos nestas fases e nestes períodos da história. Enfim, o título vem em italiano, porque no fundo remete para a primeira vez que eu falei, e foi em Itália, na Universidade de Bolonha, sobre estas questões, já há muitos anos, e pareceu-me que, de alguma maneira, isso poderia, como a professora Lígia comentou, está rasurado, porque na realidade aliás, houve outras pessoas que falaram nisso, no apagamento, na realidade elas não foram invisíveis, nomeadamente até se autorretrataram, até se autorrepresentaram, mas depois, muitas vezes, a própria historiografia é que se encarregou de as tornar invisíveis e de as apagar. Mas, na realidade, elas de invisíveis, à época, não tinham propriamente muito. Portanto, nós sabemos que as artistas talvez já tenham estado ativas, talvez sempre tenham estado ativas. Plínio o Velho destaca já pintoras gregas no século V, Timarete, Calipso, Aristarete e a Olímpia, entre outras. Mas, na realidade, as obras delas perderam-se. Também no Império Romano, e nós vimos uma imagem de um excerto de um fresco guardado no Museu Arqueológico de Nápoles, realmente já representa uma pintora, naquele caso concreto, logo no início estava a tentar copiar uma estátua de Príapo. Ora bem, quando se fala das mulheres artistas, normalmente havia uma tendência para começar a identificá-las a partir do Renascimento e do Barroco. Acontece que muito antes elas têm uma presença muito forte e, designadamente, durante o período medieval, na sua duração, identificaram-se várias singularidades pessoais. Isto numa época em que não havia propriamente a obsessão ou quase que o sentido compulsivo de estar a assinar e estar a dar autoria às obras artísticas. Portanto, em questões que nós sabemos e que Arnold Hauser já há muitos anos atrás na História Social da Arte evidenciou, realmente esse ímpeto de afirmar uma identidade será algo posterior. Todavia, não sei se não se terá de repensar em alguns termos, e nomeadamente naquilo que remete para as mulheres. E nesse sentido, portanto, eu fui procurar identificar uma série de iluminadoras, de copistas, de miniaturistas, enfim, de mulheres pintoras que, sim, é claro que a sua vocação foi estar a ilustrar aquilo que realmente caracterizava a arte da época, ou seja, uma arte que estava subsumida a uma missão de evangelizadora e de ilustração do Antigo e do Novo Testamento, da vida dos santos, enfim, todas aquelas motivações que já sabemos. Mas fazem-no de uma maneira muito especial. Alguns nomes que já foram podendo acompanhar nesta apresentação. É claro que talvez uma das mais conhecidas, e não por ter sido, digamos, das artes visuais, foi Hildegarda von Bingen, nomeadamente quando a Margareta von Trotta faz o filme sobre a vida de Hildegarda von Bingen, quer dizer, abriu-se um universo, assim como também já tinha acontecido com o filme da Artemisia Gentileschi, num outro período, porque também o cinema depois ajuda a dar visibilidade. Isso podia nos levar para outras questões. Enfim, Hildegarda von Bingen não foi exclusivamente uma compositora, escreveu, nomeadamente sobre botânica, sobre higiene feminina, foi uma investigadora em várias áreas disciplinares, como nós diríamos hoje em dia, e basicamente, quer dizer, cumpriu algo que hoje já foi muito mencionado, e que são o facto destas mulheres serem místicas. Portanto, Hildegarda teve visões,
e teve que contrariar, por vezes, um pouco aquilo que ocorria na época, no sentido de que ela sabia que tinha que narrar, que relatar as suas visões, e assim o fez. Ou seja, por um lado, na realidade, ela desenhava, pintava as suas visões, mas também as narrava. Ora bem, ao longo desta sequência de imagens, e de alguma maneira foi um pouco intencional eu não o ter dito até agora, não sei se foram reparando em alguns detalhes onde surgem figuras de mulheres, no caso da imagem anterior, numa quadrícula na lateral direita, em que a iluminadora se representa a si própria. Ou seja, há aqui uma noção identitária de uma autorrepresentação que tem várias leituras, como, no fundo, eu iria talvez repetir alguns aspectos que já foram mencionados pelas colegas anteriormente, mas que são também de assumir uma presença dentro das suas próprias comunidades. Ora bem, estas mulheres não eram propriamente mulheres, a maioria procedia de famílias, digamos, abastadas, muitas delas foram abadesas e, portanto, digamos, tinham uma certa consciência da sua postura, algumas delas. No caso, por exemplo, de Hildegarda von Bingen, e ao longo do Sivas, não é? Portanto, que tem aquela estrutura que já se conhece, ela surge variadíssimas vezes com aquelas flamejantes que lhe caem sobre os olhos, portanto, toda uma retórica visual que vai perpassando ao longo de todas as ilustrações. É claro que a noção que nós trabalhamos muitas vezes de autorretrato em épocas posteriores, nomeadamente ainda na contemporaneidade, passa por pensar que tipo de corpo é que a artista está a querer dar a imagem, se é o corpo real, se é o corpo idealizado, se é o corpo imaginário, mas redonda sempre naquilo que seja um corpo simbólico. Ora bem, no caso destas autorrepresentações, portanto, e isso já se percebeu, há derivas que se relacionam com as estéticas predominantes na época e, contrariamente àquilo que talvez se possa pensar, portanto, nos primórdios até anteriormente digamos, à Hildegarda von Bingen, nos primórdios do cristianismo havia, portanto, contactos interculturais e daí, por exemplo, nós por vezes encontrarmos em algumas destas artistas medievais do século IX, do século X, uma linguagem estética que está muito próxima, por exemplo, de evidências mozárabes. E que, nomeadamente, transmite algo que muitas vezes está mais habituado a associar a uma estética, por exemplo, bizantina, mas que na realidade, portanto, tem um primado por todo o sul da Europa, como nós sabemos, mas também entrando para mais o centro da Europa. Curiosamente, dentro destas artistas que eu hoje mostrei, Enda, a primeira, que depois deu visibilidade e deu continuidade digamos, à missão iniciada pelo Beato de Liébana, é espanhola. Depois temos uma sequência de autoras que na realidade estão centradas naquilo que hoje nós designamos por Alemanha. E a última, a qual eu consegui recuperar alguma imagem, é que é de novo espanhola e de Zamora, já do século XIII. Ora bem, como é que em tempos anteriores aos nossos e mais próximos da produção artística destas senhoras, como é que elas eram identificadas ou pensadas? Há duas obras que eu não posso deixar de destacar. Uma primeira que é da autoria de Giovanni Boccaccio, que ficou mais conhecido pelo Decameron, mas que escreve, talvez entre 1365 e 1367, uma obra emblemática que, em latim, De Mulieribus Claris, podemos traduzir basicamente por Acerca das Mulheres Notáveis, em que ele faz uma listagem de 106 mulheres
claro que privilegia mais, por assim dizer, o que sejam rainhas, deusas, mulheres de, filhas de, viúvas de, mas nesse cômputo geral nós temos uma referência direta que ele faz a duas pintoras, Irene e Tamiri, portanto, do período da Antiguidade, e também, curiosamente, só a citar, uma filósofa grega, Leôncia. Não fala de iluminadoras. Uma outra autora e outro livro que é interessante sempre de cruzar para contextualizar esta invisibilidade rasurada ou não das mulheres artistas é exatamente o livro das Três Virtudes, a Ensinança das Damas, que foi o título inicial da obra de Cristiana Pizan, de 1405, mas que viria a ser muito mais conhecido pelo título de A Cidade das Mulheres, portanto uma utopia com as devidas instruções daquilo que deveria ser, digamos, a atuação e a presença das mulheres nessa cidade mítica. Estas são obras à época. Dentro de uma ideia, digamos, de listagem daquilo que fosse o rastreio às artistas, digamos, no medievo, eu lembrei-me e fui recuperar a leitura de um autor do final do século XIX, o John W. William Bradley, que entre 1887 e 1889 publica 3 volumes de um dicionário que seria exaustivo à data, de acordo com aquilo que fossem as suas pesquisas, sobre essas mulheres, portanto, que eram miniaturistas, copistas, iluminadoras, etc. Ora bem, não somente mulheres, peço desculpa, mas mulheres e homens, não é? E dessa leitura dos 3 volumes do dicionário, portanto, que estão disponíveis e de livre acesso no Google Books, nós verificamos, quer dizer, que num total, talvez, de cerca de 450 entradas de nomes, independentemente de homens ou mulheres, há 113 mulheres que são assinaladas. Claro que estas 113 não são exclusivamente artistas, também há alusão a mecenas, a patronas das artes e o arco cronológico em que Bradley vai fazer a sua elencagem portanto, dos artistas associados a esta intervenção, inicia talvez no século VII, se não estou em erro, e chega ao século XIX. Como digo, são 113 mulheres que são assinaladas. Um número muito significativo até ao século XIV. Depois há também menções que talvez sejam mais respeitáveis a nível do século XVI e XVII. E no que nos toca, e não tinha pensado muito estar a falar nisso, mas já agora, relativamente a Portugal, Josefa de Óbidos é esquecida. Josefa de Óbidos, que talvez seja a pintora portuguesa mais conhecida, sem ser do período contemporâneo, não é mencionada. Todavia, é mencionada a infanta Filipa, portanto, que século XV, não é? Filha do condestável Dom Pedro e que foi cunhada de Dom Afonso V, que aparece como miniaturista, quando na realidade, portanto, por exemplo, aqui em Portugal, quando nós estudamos, não há propriamente muito notícia de que seja miniaturista, ou pelo menos eu não consegui, digamos, ainda aceder a algo que fosse conclusivo sobre isso, mas aparece mais como poeta. E também há uma outra gralha, digamos, nesse dicionário, é que ela aparece como sendo freira, quando na realidade não foi. Enfim, são alguns apontamentos que no fundo são subsidiários àquilo que seja a representação. Uma representação que puderam ir acompanhando ao longo, digamos, desta sequência de imagens, onde não parece que seja propriamente um corpo real que esteja a ser preocupação de ser transmitido. É um corpo ironista, como no caso daquela monja balançante que está na própria letra capitular, quer dizer, há uma certa ironia até sobre si mesma e que na realidade acaba por dar notícia do que seja, peço desculpa, já estávamos a entrar
num outro universo muito mais contemporâneo do que aquilo que estamos aqui a tratar. Isto é o problema das tecnologias. Enfim, estava eu a comentar, e só para finalizar, porque acho que já devo estar em cima do tempo, que na realidade há um corpo que não necessariamente é um corpo real. Curiosamente, e só para finalizar, elas não se representam de uma estatura inferior ao dos homens nem dos santos, que é um dos aspectos que muitas vezes nós comentamos relativamente à representação do corpo e das figuras digamos, na estética e na arte medieval. Elas estão do tamanho da Virgem Maria ou do tamanho de Jesus Cristo, portanto não há propriamente um sentido de inferioridade. E acho que na realidade eram mulheres muito determinadas e que tinham subterfúgios para apresentar a sua pessoa e a sua identidade. Obrigada. Muito bem, muito obrigada por estas brilhantes apresentações. Acho que todas elas, de facto, trouxeram um contributo significativo para uma reflexão profunda. Eu ainda não recebi informações sobre questões que possam ter sido colocadas pelo público, mas eu, enquanto isso, ao ouvir as vossas apresentações, achei curioso que todas estas mulheres, de certa forma, à sua maneira, conseguiram dar visibilidade a coisas invisíveis. Não é? Estamos aqui a falar da mulher, a visibilidade ou invisibilidade da mulher, mas de facto estas mulheres acabam por conseguir, nas suas ações, na sua vida, tornar visível coisas invisíveis. Eu acho isso brilhante. Pronto, era assim um mote de reflexão. De momento estou a receber a informação de que não temos questões por parte do público. Não sei se haverá alguma nota que queiram última dar. Não havendo, passaria então a palavra à organização, desejando as maiores felicidades e continuação de bons trabalhos e de boa investigação, agradecendo a participação e a disponibilidade para estarmos aqui reunidos e reunidas, e até breve. E obrigada mais uma vez.